fala concurseira de todo o Brasil aí, tá? Espero que estejam firmes e fortes aí nos nossos estudos. Segura a peteca, não deixa ela cair. Vamos continuar aqui com a resolução de nossas questões. Nós paramos aí na questão de número 40 e agora nós vamos dar sequência aí a partir da questão 41. Mas antes de mais nada, tá? Eu quero que vocês comentem aqui pra mim nesse vídeo o que vocês estão achando aí dessas questões, se estão ficando com alguma dúvida, se estão conseguindo, né, acertar, se estão gabaritando, tá? Dê o seu retorno pra gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, aqueles que também estão aí na mesma luta que a sua. E ative o sininho para você ficar por dentro aí de todas as notificações. Nós temos muitos conteúdos bacanas aqui, todos os editais são lançados, nossa equipe faz essa análise. Então, assim, se você quer saber tudo sobre concurso público, aqui é o lugar, tá? Vale Concurso é o lugar aí da sua aprovação. E se você quiser saber mais sobre nossas aulas, entre no nosso site para você ver ali os cursos que estão disponíveis, né? São mais de 100 cursos aí disponíveis para você, pensando aí na sua aprovação. Então vamos lá, né? Vamos continuar dando sequência aqui às questões de processo penal, questão aí de número 41 na sua tela. Olha só. A legislação processual penal faz distinções entre prisões temporária e preventiva. Qual alternativa apresenta a informação correta a respeito delas? Tanto a prisão temporária como a prisão preventiva exigem prova de indício suficiente de autoria, mas apenas a primeira exige o requisito de que sua decretação se dê apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Continuando. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias. Prorrogar por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, enquanto a prisão preventiva não possui prazo fixo para o seu término. C. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, enquanto os presos preventivos podem repartir espaços com os apenados da sentença já transitada. Caberá a prisão temporária para se assegurar a ordem econômica e caberá a preventiva para tutelar a lei penal quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. É possível decretar preventiva para acusados que cometeram crime de associação criminosa de pena abstrata de reclusão de 1 a 3 anos, mas não é possível a decretação da prisão provisória para acusados que cometeram crime de extorsão de pena abstrata de reclusão de 4 a 10. Então vamos lá. Olha só, que está falando que tanto a prisão temporária como a preventiva ela exigem prova de indício suficiente de autoria, mas apenas a primeira, que no caso a temporária, exige o requisito de que sua decretação se dê apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Aqui a questão, ela trocou, tá? Que no caso seria a prisão preventiva que tem essa exigência, tá? Então, ó, quem exige, né, o requisito de que se dê apenas os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos é a prisão preventiva e não a temporária, tá? A temporária, ela está prevista lá na Lei 7.960 e ela traz lá os requisitos, tá? Foi imprescindível para as investigações. O investigado, ele não possui residência fixa, ele não esclareceu ali a sua identidade e aí traz uma lista de cometimento de quais crimes. Não é cabível a temporária para qualquer crime não, tá? É para os crimes hediondos, equiparados e também para os crimes previstos lá na Lei 7.960. É uma lei pequena e você precisa ler, tá? Como roubo, homicídio doloso, tá? Esses crimes aí são um exemplo dos crimes previstos na Lei 7.960. Então aqui a questão ela trocou, tá? A prisão preventiva, uma das hipóteses de cabimento é nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.
B. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. A temporária, tá? Vai ser decretada pelo juiz. O juiz não pode decretar de ofício, tá? Tem que ter representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. O prazo dela é de 5 dias, tá? Esse prazo pode ser prorrogado aí por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. E a prisão preventiva, ela não possui um prazo fixo para o seu término. Então, aqui é a nossa resposta, tá? Alternativa correta. Os presos temporários e os preventivos também devem permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, tá bom? Isso aí é o que a lei prevê. Não estou dizendo o que é o que ocorre na prática, mas a lei prevê que os presos temporários e os presos preventivos fiquem separados aí dos presos, né, que já possuem condenação, tá? Os presos definitivos. Caberá prisão temporária para se assegurar a ordem econômica e caberá prisão preventiva para tutelar a lei penal quando o indiciado não tiver residência física. Não cabe, tá, pessoal? Esse caso aqui para segurar a ordem econômica, isso aí é caso de prisão preventiva, tá? Aqui é tudo prisão preventiva, então está incorreto. Não é possível a decretação de prisão temporária para crimes, né, com penas inferiores a 4 anos, igual aqui, ó, reclusão de 1 a 3, tá? Então está incorreto, então a nossa alternativa, tá, é a letra B. Vamos prosseguir para a próxima questão aí. Questão de número 42. Flagrante significa um manifesto ou evidente e ato que se pode observar no exato momento de sua ocorrência. Sobre a prisão em flagrante e suas eventuais conversões, assinale a alternativa correta. A prisão em flagrante é uma modalidade de execução provisória da pena. Pessoal, nós não temos, tá? O STF, ele não admite, tá, a execução provisória da pena. A pena só pode ser executada depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que significa o quê? Que não é mais passível de recurso aquela decisão. Aí sim, né, iniciará a execução da pena. Então, a prisão em flagrante, ela não é uma hipótese de execução provisória da pena, até porque nem há pena, né, nem há sentença, não há decisão aí quando ocorre o flagrante. O flagrante nada mais é do que o indivíduo que está cometendo o crime, acaba de cometer, ele é surpreendido, né? Ele é perseguido logo após, ele é surpreendido logo depois com instrumentos que façam presumir se ele é o autor do crime. Não é uma modalidade de execução, até porque a execução provisória da pena não é admitida aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão em flagrante só pode ocorrer mediante a expedição de mandado judicial. Gente, não é necessário, tá? A palavra flagrante, ela deriva do latim, tá? Flagrantes, e significa o quê? Aquilo que queima, aquilo que está queimando, o que está ocorrendo no momento. Como é que um crime está ocorrendo, você vai precisar de uma autorização judicial para prender um indivíduo que está ali praticando um roubo, né? Totalmente incoerente, não. Não é necessária aí a autorização judicial. Sendo modalidade de prisão cautelar, a prisão em flagrante só é cabível em crimes afiançáveis e em que a pena abstrata seja superior a 4 anos de privação de liberdade máxima. Errado, né? Qualquer infração aí cabe prisão em flagrante. A prisão em flagrante é modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa. Correto, realizada no instante em que se desenvolve ou termina de se concluir uma infração penal, crime ou contravenção. Perfeito, essa aqui é a nossa alternativa, tá? A doutrina diz que o flagrante, né, a prisão em flagrante, né, é uma modalidade de prisão cautelar de natureza administrativa. E o artigo 302, né, que trata aí da prisão em flagrante, fala o que é considerado flagrante. Lá no artigo 302, deem uma olhada. A prisão em flagrante pode ser convertida em prisão temporária, mas a prisão preventiva só pode advir de decisão judicial fundamentada enquanto estiver solto o acusado. Errado também. Então, aqui, a nossa alternativa correta, tá? É a alternativa D, tá bom? A alternativa D é a alternativa correta. 43. Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais
ou sensíveis deixado pela infração penal. A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Ok, corretíssimo. Artigo 167, olha só. Não confundam, pessoal, não confundam, tá? A prova testemunhal com a confissão do acusado. A confissão do acusado não supre, tá? A falta de exame de corpo de delito. Mas, desaparecendo os vestígios, desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta, tá? Artigo 167. O exame de corpo de delito deverá ser feito em dia e hora previamente agendados pela autoridade policial, respeitados os prazos de conclusão do inquérito. Não. Pode ser feito a qualquer dia e a qualquer hora, tá bom? A exumação para exame cadavérico poderá ser feita qualquer dia, qualquer hora. Aqui já é necessário que dia e hora previamente agendados. Aqui eles inverteram, tá? O exame de corpo de delito que pode ser feito qualquer dia, qualquer hora. E o exame de exumação, né? Exumação para exame cadavérico tem que ser feito em dia e hora agendados, tá? Aí eles inverteram. O exame de corpo de delito é imprescindível, ainda que as lesões externas do cadáver permitam precisar a causa da morte e não haja necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Aqui, pessoal, se houver, né, lesões externas que permitam precisar qual foi o motivo daquela morte, não há necessidade, tá, de exame interno, tá? Aqui não vai ser imprescindível não, tá? É prescindível se houver possibilidade aí de precisar a causa da morte, né, pelas lesões externas. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, independentemente de qualquer entendimento. Não, se houver, por exemplo, a vítima está ali, né? A pessoa que tá morta está ali com a cabeça arrancada. Não é necessário, tá? Aguardar esse prazo de 6 horas, não. Esse prazo de 6 horas, ele só vai ser aguardado em determinadas circunstâncias para ter o período de certeza, né? De que realmente a pessoa morreu, mas não é em todos os casos. Se as lesões externas, né, indicarem ali morte, não é possível aguardar, né, esse período de 6 horas. Então, aqui, ó, letra A, 43, letra A. 4.4, ó, sobre o rito especial dos processos, sobre crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o que prescreve o direito processual penal brasileiro. Aqui, pessoal, ó, crimes, né, de responsabilidade dos funcionários públicos, tá? Tá aí previsto no artigo 513 a 518, são pouquíssimos artigos e é importante que vocês façam a leitura, tá? Trata de procedimento especial, né, para julgamento dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, competirá o processo de julgamento aos juízes leigos até o recebimento da denúncia. Não, errado, é juízes de direito, tá, pessoal? Não é juízes leigos, não. Juízes de direito. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado advogado público, filiado à procuradoria respectiva ao ente federativo, a quem caberá apresentar o pedido de suspensão dos autos até a devida citação. Errado, tá, pessoal? Vai ser nomeado o quê? Um defensor, e esse defensor vai apresentar a resposta preliminar, tá? Esse defensor, tá errado também. A resposta não poderá ser instruída com documentos e justificações, mas somente com indicações de eventuais testemunhas abonatórias. Errado. A resposta poderá sim, tá? Pode ser instruída aí com documentos e justificações. Na instrução criminal dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e nos demais termos desse tipo de processo, observar-se-á o disposto nos capítulos do Código de Processo Penal relativos ao processo de rito comum. Correto, tá? Essa aqui é a nossa questão correta, a nossa alternativa certa, letra D. O juízo não poderá rejeitar a denúncia antes que se efetive a fase instrutória do processo penal com o interrogatório do réu. Ele pode, se o juiz verificar que a improcedência ali daquela denúncia, ele pode rejeitar sim, tá?
Então, aqui está errado, né? Alternativa correta, letra D. 45. Só voltando aqui, pessoal, deem uma lida, tá? Nos artigos aí 513 a 518, que trata aí sobre o procedimento, né, para julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. São pouquíssimos artigos, é bem pequenininho e várias questões são tiradas aí, tá? É muito pertinente, né? Você quer ser servidor público, quer ser funcionário público aí, é importante que você saiba, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. 45. Jurisdição é o poder atribuído constitucionalmente ao Estado para aplicar a lei ao caso concreto, compondo litígios e resolvendo conflitos. Sobre a temática da competência jurisdicional, assinale a alternativa correta. Continência significa o liame existente entre infrações. Olha aí, o que eu falei com vocês nas questões para trás aí, ó. Continência não faz menção a infrações. Isso aqui é o quê? Conexão, tá? Conexão. Continência é entre indivíduos, entre autores, tá? Então, ó, aqui já tá errado. Cometidos em situações de tempo e lugar que as tornem indissociáveis, bem como a união entre delitos, uns cometidos para, de alguma forma, propiciar, fundamentar ou assegurar outros, além de poder ser o cometimento de atos criminosos de vários agentes reciprocamente. Isso aqui estaria correto se ao invés de continência que tivesse a palavra conexão, tá? A conexão e a continência não são ordinariamente consideradas causas suficientes para a modificação da competência. Errada, porque a conexão e a continência são sim causas que modificam, tá, a competência, tá? Então, por exemplo, se em regra a competência é firmada pelo lugar da infração, se houver continência ou conexão, essa regra pode ser mudada, tá bom? Então, pode haver aí a modificação de competência. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Correta, essa aqui é a nossa alternativa, ela está aí, ó, de acordo com os termos do artigo 80, tá? Então, em regra, a conexão e a continência, elas importarão, tá, em unidade de processo. Como regra, né, haverá ali a junção dos processos. Mas se houver ali alguma dessas razões, excessivo número de acusados, né, para não prolongar ali o período de prisão provisória, tá? Aí sim o juiz, ele pode, tá bom? Ele pode separar aí, ele pode facultar pela separação dos processos. No concurso entre a competência do júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência deste. Está falando que entre o júri e um órgão da jurisdição comum, prevalece a competência da jurisdição comum, tá? Seria diferente, ó, que regrinha de português. Deste ele está fazendo menção aqui. Agora, se ele falasse daquele, ele estaria falando do júri. Então, gente, no concurso entre a competência do júri e outro órgão da jurisdição comum, prevalece a competência do júri, tá? E não do órgão de jurisdição comum. Errado. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, inclusive no concurso entre a jurisdição comum e a do juizado de menores. Não. Se houver aqui, tá? Concurso entre a jurisdição comum e a do juizado de menores, que é a vara da infância e da juventude, obrigatoriamente haverá separação de processos, tá? Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. 46. Sobre jurisdição e competência, assinale a alternativa integralmente de acordo com o que prescreve o Código de Processo Penal. A distribuição dos autos jamais será determinante para a fixação da competência jurisdicional. Errado. Nós sabemos que uma das causas, né, previstas no artigo 69 para fixação de competência é justamente o quê?
a distribuição, né? Quando nós temos ali na mesma, nós temos mais de uma vara, por exemplo, mais de uma vara criminal, juízes igualmente competentes, aí há a distribuição justamente para garantir aí a imparcialidade, né? O princípio do juízo natural, tá? Então, é sim um critério de fixação de competência. A competência será de regra determinada pela natureza da infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Pessoal, olha aqui. Competência será de regra, né? Determinada pela natureza da infração. Errado, né? Não é pela natureza da infração, é pelo lugar da infração. E no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Olha aí, cuidado com uma leitura mais rápida, né? E acabar achando que tá certo. Compete ao tribunal do júri o julgamento de todos os crimes contra a vida previsto no Código de Processo Penal, consumados ou tentados. Essa aqui, pessoal, eu não vou nem falar, que isso aqui você é obrigado a saber, né? Quais são os crimes que o tribunal do júri julga? São todos os crimes contra a vida? Cuidado com isso. São apenas o quê? Os crimes dolosos contra a vida, tá? Não são todos os crimes. Se for um crime culposo contra a vida, não é julgado pelo tribunal do júri. Apenas o quê? Os crimes dolosos contra a vida. Então, errado também. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pela prerrogativa de função. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência vai se regular pelo local do quê? Da residência ou do domicílio do réu. Agora né? Tem que ser a nossa alternativa correta, a única que sobrou. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Correto? Artigo 71, tá? Letra E é a alternativa aí da nossa questão. Bora prosseguir então para a questão 47. Olha só, o direito de ação penal é o direito público subjetivo de se pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. A representação é retratável até o recebimento da denúncia. Olha só, ela é retratável, né, de acordo com o Código de Processo Penal, até o oferecimento da denúncia, tá? Se nós estivéssemos falando aqui sobre Lei Maria da Penha, aí sim seria até o recebimento da denúncia, tá bom? Mas nos termos do Código de Processo Penal, é até o oferecimento. A ação penal nas contravenções só será iniciada com auto de prisão em flagrante. Pessoal, isso aqui está incorreto, isso aqui não foi recepcionado, tá, pela Constituição. Porque antigamente, né, antes da Constituição de 88, o auto de prisão em flagrante de uma contravenção penal já era o próprio início da ação penal. Era o processo judicial uniforme, que era chamado. E não existe mais, tá? Não foi recepcionado pela Constituição Federal, então também incorreto. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação penal pública subsidiária da pública. Ação penal pública subsidiária da pública. Gente, é a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Essa aqui, a alternativa correta, segundo o artigo 27, tá? Então, aqui, ó, letra D está correta. As fundações, associações e sociedades legalmente constituídas não poderão exercer ação penal. Errado. Elas podem exercer sim, tá? Através dos seus dirigentes, tá? Primeiro vai ser através das pessoas, né? A quem os seus estatutos disserem que cabe, né? Essa prerrogativa, tá? Agora, se o estatuto nada disser, vai caber aí aos dirigentes, tá bom? Então, a nossa alternativa correta aqui, letra D. 48, ó. O interesse de agir da ação penal deve ser analisado sobre 3 aspectos distintos.
a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pleiteada, a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter e a utilidade, que se traduz na eficácia da atividade para satisfazer o interesse do autor. Sobre essa temática, assinale a alternativa correta. A obrigatoriedade de oferecer a denúncia significa que, em sede de alegações orais ou de memoriais, o Ministério Público estará sempre objetivamente obrigado a pedir condenação do acusado. Gente, a obrigatoriedade significa que, havendo justa causa, o Ministério Público tem que oferecer denúncia, tá? Mas isso não significa que ele está obrigado a sempre pedir a condenação. Não, ele pode sim pedir a absolvição se ele achar que não há elementos probatórios suficientes para uma condenação. Isso nada tem a ver com a obrigatoriedade, que é em relação à denúncia quando houver justa causa, tá bom? Aí ele tem que oferecer denúncia. A utilidade consiste no ajustamento da providência judicial requerida à solução do conflito subjacente ao pedido. Gente, isso aqui é a adequação, tá? Olha só, nós temos que utilizar os conceitos trazidos aqui pela própria questão. Isso aqui, ó, não é utilidade, é a adequação, também está incorreta. A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não é uma condição da ação penal. Errado, né? É uma condição de quê? De prosseguibilidade. Sem essa representação, não haverá aí como, né, o Ministério Público oferecer denúncia, tá? Então, é necessário que haja essa representação. Por força do princípio da obrigatoriedade, reservam-se aos órgãos persecutórios criminais todo e qualquer critério político ou de utilidade social para decidir se atuarão ou não. Eles não têm essa possibilidade, ainda mais com critérios políticos, tá? Se vai decidir se age, tá? Se há justa causa, a denúncia ela deve ser oferecida. É isso que reza o princípio da obrigatoriedade, tá? A justa causa, ela é o quê? É o suporte probatório mínimo, em regra, constituído no inquérito policial, que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Perfeito, tá? Isso aqui é a justa causa, laço probatório mínimo de autoria, né, de materialidade aí, que vai possibilitar, né, que o titular da ação penal ingresse em juízo, tá? Então, a alternativa correta aqui, letra E. Essa é a nossa alternativa. Vamos para a questão de número 49. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado a requerimento do ofendido ou de seu procurador, excluídos seus descendentes. Não, né, pessoal? Não, tá errado. E o CAD. O requerimento do ofendido deverá conter imprescindivelmente a narração do fato com todas as circunstâncias. Imprescindivelmente, não. Se possível, tá? Se possível, vai conter. Está no artigo 5º. O requerimento do ofendido deve conter, se possível, a narração do fato com todas as suas circunstâncias. Porque, às vezes, o ofendido ele desconhece de alguma circunstância. Não tem como ele narrar o que ele não sabe, não é verdade? Então, não é imprescindível, tá? Letra C. O inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, tá? Isso aqui é uma das formas, né, em que o inquérito pode ser iniciado, requisição do juiz ou do MP, tá correto. Inclusive, né, essa requisição da autoridade judiciária é muito criticada pela doutrina. A doutrina critica muito, tá? Essa iniciativa do juiz para instaurar o inquérito, porque isso violaria o sistema acusatório, tá bom? O juiz, ele tem que ser neutro, imparcial, ele tem que aguardar a demanda chegar até ele. Isso foi muito questionado, tá? Com o inquérito das fake news, o inquérito aí que foi instaurado pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes. E a doutrina, né, levantou vozes aí de que isso violaria o sistema acusatório. O inquérito policial poderá ser iniciado ainda que a ação pública dependa de representação, estando ela inicialmente ausente. Não, se não tiver representação, no crime de ação pública condicionada à representação, o inquérito não pode ser iniciado. O inquérito policial não pode extrapolar o prazo de 30 dias corridos quando se tratar de iniciados soltos, ainda que a autoridade policial requeira dilação. Errado, né? Porque no caso aí de investigados soltos, tá? Esse prazo ele pode ser prorrogado. Então aqui, ó, 49, letra C.
Nossa última questão aqui de hoje, vamos lá. Acerca do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. A presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. Não, pessoal, não é privativa, tá? Nós temos aí outros órgãos também que elaboram aí investigações criminais. O Ministério Público, através, né, do PIC, tá? Ele pode conduzir, ele não pode conduzir inquérito policial, porque isso sim, né, é exclusivo da autoridade policial. Mas o procedimento investigatório criminal, chamado de PIC, que é a investigação conduzida aí pelo Ministério Público. Nós temos também o inquérito policial militar, tá? Conduzido aí pela Polícia Militar. Então, a Polícia Judiciária não é a presidência da investigação de natureza criminal, não é privativa da Polícia Judiciária. É permitido ao Ministério Público conduzir um inquérito policial? Não, tá? Como autoridade máxima, não. Ele vai conduzir o PIC, né? O PIC, que é o procedimento investigatório criminal aí no âmbito do Ministério Público. Quem conduz o inquérito policial é a autoridade de polícia. A autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública na reprodução simulada dos fatos concernentes a crimes contra a dignidade sexual. Errado, né? O artigo 7º fala que não pode, essa reprodução simulada dos fatos, ela pode ocorrer desde que não contrarie a moralidade nem a ordem pública, tá? A competência de apuração das infrações penais e sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas, que não a Polícia Judiciária, a quem por lei seja cometida aí a mesma função, tá? Então, aqui, correto, tá? De acordo com o Código de Processo Penal. No despacho que indefere o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o Tribunal Regional Federal. Errado, cabe recurso para quem? Para o chefe de polícia. Para o chefe de polícia. Então, questão número 50 aí, alternativa correta, letra D. Letra D, ok? Pessoal, assim nós vamos encerrar, tá? Mais esse ciclo de questões. Nós vamos continuar com o nosso projeto de 100 questões até chegarmos aí à questão de número 100. Continue com a gente, tá? Deixe seus comentários aqui abaixo, o que vocês estão achando, como estão saindo, como está sendo o desempenho de vocês aí na resolução dessas questões, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!